Uma vez em mais de 2 anos, as contratações superaram as demissões em massa em mais de 35 mil vagas. Foi a primeira vez em 22 meses que o país registrou uma abertura de postos de trabalho maior do que o número de demissões. A geração de 35.612 vagas de emprego foi resultado de 1.250.831 admissões, frente a 1.215.219 demissões registradas no mês. A última vez em que haviam sido registradas mais contratações do que demissões fora em março de 2015. De lá para cá, o desemprego só cresceu no Brasil. Para Ricardo Carpati, que é administrador de empresas, esse número positivo é uma luz no fim do túnel. Não, com certeza ainda não é o fim da crise, mas já é uma recuperação da economia. A gente sabe que a crise, o último ponto da recuperação econômica é a volta do emprego formal, e a gente teve em fevereiro uma notícia otimista com a recuperação pela primeira vez, depois de 22 meses, o emprego voltando a crescer no Brasil. Obviamente que é um crescimento ainda pequeno, 35 mil vagas, mas já é um número que mostra uma reversão no processo de aumento de desemprego. Por outro lado, ao mesmo tempo que o número de contratações foi positivo, também foi divulgado pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, que o desemprego bateu outro recorde, mais de 13 milhões e meio de pessoas no país sem trabalho. Mas esses números do desemprego, segundo Ricardo Carpati, devem ser vistos com uma observação. O período pós-final de ano é mesmo de demissões, e em 2017 essas demissões recuaram. Atingimos o máximo em termos de desempregados no Brasil, em torno de 13 milhões e meio, mas é uma notícia ainda um pouco, não corresponde totalmente à verdade, e eu explico por quê. Apesar de ter tido um aumento, sim, tivemos um aumento, e essa referência ela é de dezembro de 2016, de janeiro e fevereiro de 2017, esse aumento ele é normal acontecer nesse momento, porque nós temos, após o final do ano, uma diminuição e uma demissão de pessoas que foram contratadas para trabalhar no final do ano, que é um acréscimo de demanda, principalmente na área do comércio e de serviços. Então, anualmente, a gente tem essa diminuição nesse trimestre. E uma coisa positiva é que essa diminuição foi desacelerada. Então, mesmo referente aos outros trimestres, mesmo sendo um trimestre que temos como normalidade um aumento do desemprego, ele foi desacelerado comparado com os outros trimestres. Então aqui temos algumas notícias, né? Temos uma notícia positiva do mês isolado de fevereiro, que aumentou depois de muito tempo, 22 meses, quase 2 anos, e temos uma notícia que parece negativa, que é o limite, o recorde de desempregados no Brasil, mas que ela já não é tão negativa, porque, como eu apontei, ela é uma tendência de final e começo de ano, e já com uma diminuição da força dessa desaceleração. Serviços foi o setor que mais gerou empregos formais em fevereiro. Ele vinha acumulando resultados negativos desde setembro de 2015. A administração pública foi o segundo segmento em criação de vagas, e a indústria de transformação também contratou mais do que demitiu no mês de fevereiro. Já o comércio manteve um índice maior de demissões do que contratações, bem como a construção civil, que também cortou mais postos de trabalho formais do que abriu. Como já previsto, o segmento que mais cresceu foi o de serviços. Esta deve ser uma realidade para os próximos meses, como ressalta Ricardo Carpati. Um lado muito positivo é a questão dos serviços, porque nós sabemos que são os maiores empregadores, então isso é bastante animador, e é o normal acontecer. A recuperação ocorre sempre pela parte de serviços, que as pessoas começam a ter mais dinheiro e voltam a realizar com serviços que elas deixaram de realizar porque estavam com pouco dinheiro. Normal que o comércio ainda esteja ruim, porque, como eu falei, quando entrou dinheiro na mão do consumidor, ele busca, no primeiro momento, realização de serviços que ele não estava utilizando, e depois, no segundo passo, voltar a comprar. Então, o comércio ainda está negativo, e a construção civil,
que aí tem a ver com o boom que aconteceu há 4, 5 anos atrás, que foi muito acelerado e que tem muitas unidades ainda sem serem comercializadas, e as construtoras a gente sabe que estão passando por um momento muito delicado, e isso deve persistir ainda por 1, 2 anos, e não só por conta da crise, sim por conta do boom da construção civil, da parte de imóveis, que teve o seu processo natural nos últimos anos. Medidas como a queda dos juros e a injeção na economia de bilhões de reais com a liberação de saque de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, segundo especialistas, são fundamentais para a reativação da economia. Eu acredito que essas medidas já foram bem interessantes. O novo governo, apesar de eu ter muitas críticas em alguns pontos, na parte econômica tem tomado ações muito importantes, como essa questão do fundo de garantia, e a gente vê recentemente a questão da terceirização, liberação da terceirização, você vê que o movimento é constante. Então, já foram algumas ações tomadas. Essa da terceirização tende a dar uma movimentada maior e aumentar ainda mais o número de pessoas registradas, e eles estão prometendo para os próximos meses algumas reformas também na parte de trabalhistas, que deve fazer com que o empregador se sinta mais seguro para contratar mais funcionários. Os números demonstram que o mercado de trabalho responde ao movimento econômico. Uma reversão na retração de empregos para o surgimento de novas vagas é um resultado muito animador. Segundo o Ricardo Carpati, a animação só não é maior por conta dos escândalos de corrupção na política. Eu tenho convicção de que a economia ainda não deu um passo maior por conta dessa incerteza do que pode vir a acontecer. A gente tem a famosa delação do fim do mundo, né, assim chamada, que pode balançar o governo atual, o presidente atual, alguns ministros. Então eu tenho certeza que algumas empresas, principalmente multinacionais de fora do país, ainda não fizeram o investimento que estão planejando investir por conta dessa incerteza política. Então, eu espero que essa delação seja rapidamente levada ao conhecimento público, que o que aconteça, independente do que for acontecer, aconteça de maneira mais rápida, para que não atrapalhe a recuperação da economia brasileira. A carne fraca, a gente tinha uma expectativa de que afetaria, mas a gente já verificou pelos dados de que, felizmente, não afetou direta a questão econômica e de emprego no nosso país. Por fim, independentemente dos acontecimentos políticos e escândalos recentes que podem afetar a curto prazo este movimento, a economia já encontrou um caminho. As perspectivas a médio prazo são otimistas, o que fazem as empresas voltarem a investir e, consequentemente, criar novos postos de trabalhos. Com certeza, a economia já voltou a uma direção correta. A recuperação já está sendo concretizada em alguns setores e é questão de tempo. A única coisa que vai definir esse tempo é a questão política, que infelizmente ainda está muito incerta. Então, por isso que como eu falei anteriormente, espero que o que for acontecer, aconteça da maneira mais rápida para a gente continuar com essa nossa recuperação econômica. Agora são 6h mais 3 minutos. Mais uma vez conversamos com o Ricardo Carpati, ele que é administrador de empresas e especialista em recursos humanos, desta vez falando aí sobre esse aumento no emprego formal no país. É um aumento meio tímido ainda, mas é como se fosse uma luz, uma pequena luz no fim do túnel. Ele destaca aqui que em fevereiro, que passou pela primeira vez em mais de 2 anos, contratações superaram as emissões em mais de 35 mil vagas. Matéria feita pelo jornalista Vladimir Gama. São 6h03. Vamos a